Pessoal, então boa noite a todos os alunos aí do curso de Olericultura. Hoje é a nossa aula 9, né? O tema é identificação de doenças em olerícolas. Então, essa aula vai ser disponibilizada para todos aqueles alunos pelo YouTube e vou estar mandando o link aí juntamente com o Moodle, né? Bom, primeiro passo importante para nós aqui é definir o que seria essa fitopatologia. Vocês que estão cursando o primeiro ano do ensino médio integrado em agropecuária, às vezes essa palavra soa um pouco estranha, mas ela é uma palavra grega que deriva de phyton, que é planta, e fatos, que é doença, e logos, que é estudo. Então, resumidamente, o termo fitopatologia significa o estudo de doenças em plantas. Então, assim como nós, seres humanos, as plantas elas também possuem doenças. Então, a nossa intenção nessa aula é apresentar algumas dessas doenças para vocês. Então, dessa forma, a fitopatologia ela pode ser definida como a ciência que estuda os organismos e as condições ambientais que causam doenças em plantas. Então, para que possa ocorrer a doença em planta, a gente tem condições ambientais. Nesse caso aqui, nós temos uma folha que ela está atacada por uma doença que a gente chama de doença fúngica. Então, geralmente, essa doença vai aparecer em locais úmidos e com baixa incidência de luz solar. Então, a condição de alta umidade e o sombreamento favorece aí o primeiro grupo de doenças, que são as doenças fúngicas. Então, assim, às vezes você tem a doença no ambiente, mas se a condição ambiental ela não estiver propícia, não vai ocorrer aí a formação da doença. Então, você tem que ter o organismo, no caso aqui é um fungo, e também ter a condição ambiental, que no caso aqui é alta umidade e sombreamento adequado para ter a doença. Outra definição da fitopatologia é mecanismos pelos quais esses fatores produzem doenças em plantas. Então, um termo importante dentro da fitopatologia é que nós temos o patógeno, e esse patógeno aí, como eu mostrei no slide anterior, pode ser um fungo, uma bactéria, um nematóide, e o hospedeiro. Qual que é o hospedeiro? O hospedeiro é a planta. Então, você tem relação entre o patógeno, que é o agente causal, e o hospedeiro, que é a planta. Então, essas relações patógeno-hospedeiro estão resumidas aqui nesse caso, que é o ciclo do meloidógeno. Meloidógeno é um nematóide, tá? Que parece um pouco aí com uma minhoca. Então, como que funciona a relação entre esse patógeno e o hospedeiro aí no caso? Primeiro, nós temos ali uma planta, né? Essa planta, ela tem um sistema radicular, e nesse sistema radicular, nós temos a penetração desses nematóides, que são parecidas umas lombrigas, né? Então, ao chegar no sistema radicular da planta, esse nematóide, ele penetra. Depois que ele penetra, a fêmea, ela se torna sedentária, ou seja, ela passa a se alimentar daquela raiz, tá? E o macho, ele acaba abandonando a raiz e vai contaminar a outra. Então, na hora que esse macho, ele coloniza essa fêmea, ele forma uma massa de ovos, né, que a gente chama de estágio reprodutivo. Então, o estágio reprodutivo, uma fêmea, ela vai originar vários outras nematóides machos e fêmeas, né, vai formar uma massa de ovos. Esses ovos, eles conseguem ficar de uma safra na outra, no solo, porque ele tem estruturas de sobrevivência, ou seja, tem uma casca dura que protege ali contra agentes do meio ambiente. Então, isso aqui seria o ciclo, né? Então, ele vai desde ali da penetração, que é a infecção, até a colonização, que a fêmea
coloca os seus ovos, que é a reprodução, até a sobrevivência de uma safra para outra através dos ovos. O que precisa para ter essa transmissão de micro-organismos? Primeiro tem que ser a porta de entrada, né? O que é essa porta de entrada? Às vezes pode ser uma planta que tem um sistema de defesa fraco, uma parede celular fraca, uma raiz fraca, ou às vezes alguma lesão que pode ser provocada por um inseto ou por uma queda. Depois que tem essa porta de entrada, aquele hospedeiro, que é a planta, ela fica susceptível. O que é susceptível? Ela fica ali disponível para aquele patógeno, que é o agente infeccioso, ele penetrar. Depois que o agente infeccioso penetrou na planta pela porta de entrada, ele começa a se alimentar dessa planta, que é a fonte. Então, a fonte de nutrientes, de água daquele micro-organismo, passa a ser a planta. Então, se esse micro-organismo, ele pega a água, ele pega nutriente da planta, ele deixa a planta mais sensível, né? Que a planta usa essa água e esses nutrientes para se desenvolver. Então, se o micro-organismo, ele está tomando água e nutrientes ali da planta, a planta, ela vai acabar o quê? Ficando mais debilitada. Ela vai crescer menos, colocar menos vagens, produzir menos frutos, então ela fica uma planta doente, tá? Mesma coisa que acontece conosco. Quando a gente tem algum micro-organismo no nosso corpo, esse micro-organismo vai se alimentar dos nossos nutrientes, nossa água, e a tendência nossa é ficar o quê? Fraco. Mesma coisa acontece com a planta, tá? Depois que esse micro-organismo se desenvolve, alguns desses micro-organismos, eles saem da planta e vão embora, né? Ou outros morrem ali dentro da própria planta, tá? Aí a gente tem as formas de transmissão. No slide anterior, eu mostrei para vocês que a forma de transmissão do nematóide é os ovos, né, que ficam no solo de uma safra para outra. No caso dos fungos, que eu mostrei lá no primeiro slide, esses fungos, eles produzem esporos que são levados pelo vento, e esse vento, na hora que o fungo cai numa planta que tem água e é susceptível, ele germina ali e coloniza. Tá? Então, as formas de transmissão pode ser pelo vento, pode ser pelo solo, pode ser numa máquina, numa plantadeira que vai numa região que tem a doença, que vai para outra que não tem, acaba levando ali a doença junto com o implemento, né? Então, a fitopatologia, ela pode ser definida também como uma ciência que estuda os métodos de prevenção e controle dessas doenças, visando diminuir os danos causados por essa. Então, nós sabemos que a doença, ela causa o dano ali à planta, pela questão da competição por água e nutriente. Então, vem a pergunta, professor, como que eu posso controlar essa doença? Então, tem várias formas de controlar essas doenças, né? Que é o manejo integrado. Professor, o que é manejo integrado? Integrar é juntar várias ferramentas de forma a reduzir a pressão de doença. Aí eu vou pegar alguns exemplos aqui que está nesse círculo, né? Por exemplo, deficiências nutricionais. Uma planta com deficiência nutricional, ou seja, com uma quantidade pequena de nutrientes, ela vai ter mais portas de entradas a doenças, porque ela vai ser uma planta mais fraca, tá? O espaçamento e densidade. Eu falei para vocês lá que o espaçamento e densidade, que algumas plantas, quando tem muito sombra, ela fica mais úmida e favorece o desenvolvimento de fungos. Então, se você planta a planta muito próxima uma da outra, vai ter mais sombra, principalmente na parte de baixo da planta. Isso vai favorecer doenças. Você tem ali os fungicidas, que fazem o controle dessas doenças, dentre outras ferramentas que nós vamos ir falando para vocês ao longo do curso, e também vocês, quando for fazer um curso superior, se for na área de agrárias, vamos explicar para você o que é o vazio sanitário, o que é o controle biológico, tá? Para vocês que estão começando agora, a gente vai falar mais por alto. Então, portanto, a fitopatologia, ela é a ciência que estuda as doenças de plantas, abrangendo todos os seus aspectos, desde a diagnose, que é a identificação dessas doenças,
a sintomatologia, que são os sintomas típicos daquela doença, a etiologia, a epidemiologia até o seu controle, tá? Então, a gente vai explicar esses termos aqui mais para frente. O que é importante ressaltar para vocês? Mas espera aí, professor. Quais são os organismos que causam doenças em plantas? Então, basicamente, são 5 organismos, tá? Os primeiros são os fungos, o segundo, a bactéria, terceiro, nematóides, quarto, vírus e quinto, protozoários. Vocês vão perceber que muitos desses organismos que causam doenças em plantas também causam doenças, nós somos seres humanos. Por exemplo, nós temos os fungos que causam micose nas unhas, por exemplo, né? Nós temos algumas bactérias que causam problemas intestinais. Então, vírus, né? A gente tem o coronavírus. Então, a gente também tem vírus em plantas, nós temos bactérias, fungos. Agora, nematóides são exclusivos ali das plantas, né? Que atacam a raiz. Tá? Seriam como se fossem as lombrigas nossas, né? E os protozoários, que nós também temos grupos importantes em animais. O que é importante também? Esses micro-organismos, né, organismos que causam doença em plantas, a maioria deles são microscópicos. A gente precisa do auxílio do microscópio, eletrônico, varredura, para a gente conseguir ver esses organismos na planta. Então, a olho nu, você não consegue identificar, a não ser alguns casos, como, por exemplo, nematóides, que é o sintoma, né, que são as galhas. O sintoma do vírus, que é o rajado, que eu vou mostrar para vocês. Mas o patógeno mesmo, a bactéria, ela tem uma célula só e a gente, às vezes, não consegue observar. A gente não consegue observar, a não ser com o microscópio. Os fungos são organismos unicelulares, ou seja, compostos de uma única célula, filamentosos, sem capacidade de realizar fotossíntese. Então, se ele não faz fotossíntese, ele precisa se alimentar de outros organismos, né? Então, geralmente, se alimenta de plantas e animais. São heterótrofos, necessitam para sua nutrição carbono orgânico e se nutrem por absorção através da parede celular. Então, ele vai ligar ali na parede celular das plantas e vai sugar ali água e nutrientes para que ele possa sobreviver. Outro grupo importante que eu falei são as bactérias. Qual que é a diferença da bactéria para o fungo, né? A exemplo dos fungos, as bactérias, elas são também unicelulares procariotos, são basiliformes e são micro-organismos diminutos, né? Que a gente só consegue ver com o auxílio do microscópio. Sem ser possível usar critérios morfológicos consistentes como rotina para identificação e taxonomia. São altamente mutáveis e carregam consigo alto grau de diversidade fisiológica. Então, por exemplo, né, de algumas bactérias, cocos, então, bacilos, o vibrião, né, que é outro, o tetrade. Então, assim, é uma gama muito grande de micro-organismos, as bactérias. Os vírus. Então, os vírus, eles derivam do latim também, que significa veneno. Então, é um complexo de ácido nucleico, que é geralmente o RNA, normalmente envolvido por uma capa protetora de proteína ou lipoproteína. Então, o ácido nucleico ele organiza sua replicação somente no interior das células hospedeiras. Então, assim, para o vírus se multiplicar, ele tem que estar dentro da planta ou dentro do corpo humano, para ele poder se multiplicar. Dentro da célula hospedeira, a produção do vírus é dependente do sistema de síntese de proteína do hospedeiro e organizada a partir de materiais existentes na célula. Então, assim, como ele depende da síntese de proteína do hospedeiro, tem algumas plantas que são mais sensíveis a esse vírus do que outras. Então, algumas plantas são resistentes e outras são susceptíveis. Mesma coisa, né? Se a gente fazer uma associação com o nosso organismo, tem alguns grupos que são mais sensíveis ao vírus do que outros grupos. Mesma coisa pode acontecer com as plantas. Aqui é um desenho esquemático do vírus, né? A gente tem o ácido nucleico, que é o material genético, o RNA, a gente tem uma cápsula que a gente chama de capsídeo, nós temos o envelope e os pepromeros, né? Que são essas protuberâncias aqui
depois do envelope ali do vírus. Então, basicamente, a constituição de um vírus é essa. E nós temos diferentes formas, né, de vírus. Aqui estão vários exemplos do adenovírus, o herpevírus, tá, o RNA vírus, que é o reovirídeo, o garnivídeo. Então, assim, nós temos também diferentes tipos de vírus que podem causar doenças em plantas. Então, essas partículas virais, elas são totalmente diferentes. Então, às vezes, é difícil controlar o vírus, né? Mesmo como é difícil controlar em ser humano, também é muito difícil controlar os vírus em plantas. Os nematóides, que são animais do sub-reino metazoide, do filo nemato, a palavra nematóide, ela vem do grego e significa em forma de fio, então todos os nematóides, eles têm essa forma em fio, também só conseguem ser visualizados ali, na maioria com microscópios, né, sendo que alguns poucos são visíveis a olho nu. E o nematóide é o nome utilizado para eumintos, né, que são vermes parasitas de plantas. Então, isso aqui seriam os vermes das plantas. Interessante que os nematóides, eles provocam esse sistema aqui, que são as galhas, né, esse sintoma aqui que a gente verifica na raiz das plantas. Então, a planta aqui normal, e aqui uma planta com várias galhas provocadas ali por nematóides. Os sintomas, elas aparecem desigual na planta, então, assim, é interessante que a gente tem essas, que a gente chama aqui de manchas nas lavouras, né? Então, a gente tem áreas mais verdes que não estão atacadas, que a gente chama de reboleiras, e temos áreas mais amareladas que são atacadas ali, que são reboleiras atacadas por nematóide. Como são organismos muito pequenos, eles demoram muito tempo a colonizar, mas a tendência é que com o passar das máquinas, né, com a chuva, esses nematóides eles vão sendo distribuídos ali, ocupando cada vez mais a área da lavoura, se não for controlado. Os sintomas murcha nas horas mais quentes do dia, então como forma aquelas galhas, dificulta a absorção de nutrientes e água pela planta, e ela começa a ficar murcha, né, por falta de água. As folhas e frutos, eles ficam menor, porque faltam nutrientes, causa o nanismo, né, que é o crescimento, pouco crescimento da planta, ou entosseramento, que é formação de tosseiras, aqui um exemplo, né, as plantas ficam menores e ficam tosseiras. Exibição exagerada de deficiências nutricionais, então a planta ela parece que está com deficiência, mas na verdade ela está com nematóide. O sistema radicular dela é denso, forma raiz lateral, galhas nas raízes, tubérculos e bulbos, e o descolamento e quebra do córtex radicular. Necrose em órgãos aéreos e subterrâneos. O que é necrose? A necrose é um sintoma de podridão. Então, começa a apodrecer. Quando a gente fala necrose, é o apodrecimento da parte aérea da planta e também das raízes, tá? E formação de sementes anormais. Então, continuando aqui, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, independente se nós temos lá os fungos, os nematóides, os vírus ou as bactérias, para que ocorra doença em planta, nós temos que ter 3 características, né? Que a gente chama de triângulo das doenças. Então, a quantidade de doença está relacionada, primeiro, à presença desse patógeno. Se não tiver o fungo, se não tiver a bactéria, o nematóide, no ambiente, você não tem doença. Da mesma forma que eu expliquei para vocês lá atrás, se a gente não tiver condições de alta temperatura, alta umidade e sombreamento, você não vai ter a doença fúngica. Então, o ambiente também é importante. Não adianta nada o teu patógeno se não ter um ambiente, tá? E outro fator importante é a planta. Tem planta que é resistente à doença. Então, às vezes, você tem o patógeno, você tem um ambiente favorável, mas como aquela planta ela é resistente, não vai aparecer a doença ou vai aparecer a doença em quantidade menor. Então, para ter a doença